Olá pessoal, tudo bem? Bom, nós vamos falar aí da aula de Geografia e a nossa primeira aula reflexiva com base na aula 4 aplicada, certo? A partir deste momento a gente vai fazer uma linha de pensamento de tudo que nós vamos falar daqui para frente. Nós vimos na aula anterior, na aula 3, né, sobre as camadas da atmosfera, né, da nossa superfície para o exterior, né, fora do nosso planeta. Então a gente tem 5 camadas bem importantes. Agora a gente vai ver especificamente aquela que está sobre a crosta terrestre, né, que é onde nós estamos, onde a vida gera, onde a vida está em movimento, certo? Então a gente vai falar destes fenômenos muito importantes que acontecem sobre o nosso ar, né? Os tipos de ventos que existem, alguns fenômenos climáticos que a gente já vai dando uma ênfase para as próximas aulas, tá? E por aí vai. Então a gente vai iniciar sobre os ventos, né? Uma dica bem importante para vocês entenderem que o vento, quando a gente fala o vento, é o ar em movimento sobre a superfície terrestre, tá? Lembre-se, vento é o ar em movimento. E esse ar em movimento, né, ele possui diversos sistemas e podem soprar sempre no mesmo sentido ou em sentidos diferentes. No primeiro caso, são chamados de ventos regulares ou constantes, e os que variam são denominados ventos periódicos. São aqueles ventos que aparecem em determinado período do ano ou em determinado período de estação, tá? E por aí vai. Então a gente vai falar um pouquinho agora do primeiro vento alísio, aonde ele se forma mais ou menos. Então eu tenho uma imagem mostrando ali a latitude 30, tá? E isso acontece nos dois hemisférios, tanto no nosso hemisfério sul quanto lá no hemisfério norte. E ele vai se deslocar depois de se formado ali nessa região do planeta. Ele vai se formando, ele vai se movimentando, então ele vai se deslocando até chegar à proximidade da linha do Equador, tá? Aonde ele vai perdendo a força. Então, conforme ele vai avançando até chegar à linha do Equador, ele vai perdendo a força e ele vai depois deixar de existir, né? Não vai ter mais aquela formação. Então ele se forma onde ele é mais propício a acontecer, é mais nessa região aqui, e ele vai se subindo até o Equador, tá? Vice-versa, mesma coisa que acontece no norte. Ele surge na região norte, na linha 30 de latitude, e ele vai então se movimentando de norte até o Equador, tá? Essa corrente de massa de ar alísio que a gente tem, certo? Ali a gente tem simbolicamente, a gente tem duas massas de ar, né? Aquela que é do Atlântico tropical ali, sul Atlântico, que é uma mistura de temperatura mais temperada, né? E na sequência a gente tem a massa de ar polar que vai subindo, ele vai avançando. E elas se encontram, no que elas se encontram, elas vão dando outras proporções, vão se misturando ali, vão aumentando a sua capacidade, da sua velocidade, enfim, tá? De alguns fatores bem importantes que podem até se formar futuramente chuva, granizos, enfim, né? Determinada região, mas na região temperada. Quando ele já está mais entre a linha do trópico com a linha do Equador, ele já vai ser mais tropical. Então essas tendências de chuvas mais carregadas, né, climas mais frios, ele deixa de ser, né, ele deixa essa característica porque ele perde força. Conforme ele vai avançando, ele vai perdendo essa força e essa capacidade. E depois volta o ciclo novamente, tá? As brisas, a gente percebe as brisas, tá? Com muita particularidade de percepção é quando a gente está na praia, que tem aquele ventinho soprando do mar para a beira-mar, né? Isso é a brisa. Essa brisa a gente chama de brisa marítima. Quando ela vem do mar
para a beira-mar ali, né, onde a gente está ali tomando banho de sol, descansando na areia e tal. Mas também tem o inverso, o contrário, né? A gente percebe essas brisas quando a gente está em certas altitudes, por exemplo, uma serra, né? A gente está em determinada serra de um determinado estado, de uma determinada região, a gente percebe que tem sempre aquela corrente de massa de ar em movimento fraquinho, né? Que refresca. Mas também pode acontecer, então, que essa brisa terrestre se desloque para o oceano também, que ela faz o papel inverso da brisa marítima, certo? A princípio, estas são as características, né, dessas duas brisas. Claro, a gente não está se referindo às massas de ar fria, às massas de chuvas, às massas, porque são outras coisas. Aqui a gente está falando daquele ventinho diário que tem ali assoprando na beira do mar, ou quando a gente está na serra que tem aquele ventinho que refresca, aquele auge do sol quando o tempo tá claro também, tá bom? Os ciclones, aí que é importante nós falarmos que os ciclones são mais característicos da época do verão, tá? Eles estão mais presentes na época do verão, tanto no Brasil, quanto na Argentina, quanto ao sul da África, quanto no norte, né, no hemisfério norte também. Agora nós estamos entrando no patamar, né, entrando numa nova estação que futuramente é o verão. Então a gente vai ter essa percepção de tufão, vai ter percepção de ciclones bomba, ciclones extratropical, tropical, né? Porque esses nomezinhos vão dando características mais específicas das correntes de mar que estão ali presentes. Então aqui a gente tem uma imagem do satélite, essa é uma imagem real do último verão, né? A gente tem a formação, tá? A formação do núcleo, né? Esse núcleo que eu estou me referindo é aquele espaço ali que parece um uzinho virado assim, ele vai tomando forma, tá? Só claro, né? A gente tem que lembrar que nesse formato que ele está atingindo, ele tem super velocidade. E essa velocidade de vento, tá? A marca dele é em média de 50 até atingir o auge de 90 km por hora, até 100 km por hora. Esse ciclone extratropical, tropical ou bomba, como a gente teve recentemente, né? A gente tem essas características. E isso é muito presente no hemisfério sul, entre Uruguai, Argentina e o sul do Brasil. Ele tem essa característica de formação nesta região, tá? Para nós aqui. Mas tem outros lugares do planeta que também pode acontecer. Mas especificamente estou trazendo para vocês terem uma noção referente com base ao nosso país, tá? Então ele tem esse surgimento. Ele é um nome, então, genericamente, assim, para falar, tá? De ciclone, que é um nome genérico para se falar de ventos circulares. Então o formato dele é um formato circular, assim como o tufão, furacão, tornado, wili-wili, evidencia-se quando os ventos superam então a marca aí dos 50 km por hora, tá? Próximo, então, a gente vai falar de furacões e tufões. Querem dizer as mesmas coisas, tá? Só tem ali a particularidade em relação à população, como eles chamam localmente. Então, os furacões e tufões se formam em regiões tropicais, nos meses de verão, quando a temperatura das águas à superfície, né, as águas mais próximas à superfície do mar, elas estão elevadas e dão origem a uma zona de baixa pressão atmosférica, com presença de ar quente úmido. Então, são alguns fatores, né, climáticos desta estação que vai proporcionar que dê a formação de um furacão ou um tufão. Quando ocorre no Oceano Atlântico, né, as grandes tempestades tropicais são denominadas furacões. Quando se formam no Oceano Pacífico, são denominadas tufões. Só essa diferença,
certo? Próximo, então, a gente tem a estrutura de como ele vai se formando neste contexto. A primeira informação que ele tem, né, a primeira suporte para dar toda a estrutura é quando os ciclones e furacões têm a mesma formação. Sua origem é no mar, tá? Quando as águas atingem 27 graus na superfície e evaporam. Ou seja, se no verão a água tem uma proporção aí de estar alta, a gente tem as condições de evaporação mais alta, né? E aí vai contribuir para este segundo passo. Então ele vai virando o vapor d'água, o vapor d'água aquecido, sobe para as camadas mais frias, tá? Da estrutura deste tornado, deste ciclone, né? E aí se condensam, tá? Porque ela está recebendo essa água com água com temperatura mais quente, e ele vai subindo. Conforme ele vai subindo, a tendência é ficar mais densa por causa das nuvens, tá? De tempestades que são mais frias, tá? Terceiro passo, a condensação libera muita energia e cria uma zona de baixa pressão no topo, atraindo correntes ascendentes de ar. Então, aqueles ar mais, vamos dizer assim, mais fracos, né, menos importâncias de estragos na superfície, vai se formando, vai dando alimento para esse ciclone, né, e aí ele vai criando potência, ele vai criando velocidade, e aí ele vai atingindo uma determinada velocidade, tá? Todo o ar ao redor tende a ser atraído para o centro, ou o olho do furacão, ou o olho do ciclone, tá? E ocupa o espaço de ar do ar que subiu, reforçando o fenômeno. Então aquele ar que estava mais, né, mais friozinho, desce, sobe. Então ele vai dando aquela combustão de energia para ele dar a estrutura e se tornar o que nós conhecemos como ciclone ou furacão, tá? Os tornados. A diferença do ciclone para os tornados é como a gente viu ali anteriormente. Os furacões vão acontecer geralmente, né, que é os ciclones, tá? Eles vão se tornando sempre na base dos oceanos. Já os tornados é o contrário, ele acontece mais sobre o continente. Eles são classificados como os mais fortes dos fenômenos atmosféricos, possuem uma menor duração comparado com os furacões, tufões e ciclones. Então a duração dele é muito rápida, tá? De questão de minutinhos, né? Possuem um alto poder de destruição, podendo atingir uma velocidade em torno de até 500 km por hora. Então, para vocês verem, ele tem uma duração, né? A densidade dele é menor, ele se movimenta muito rápido por uma quantidade de velocidade. Então ele tem um tempo curto de duração, mas ele tem uma potência na velocidade. Os tornados são mais frequentes em regiões temperadas, como nos Estados Unidos, a Argentina, México, Uruguai e também no sul do Brasil. Tá? A gente já percebeu um tempo atrás, alguns anos atrás, que se torna ali o funil, né, do tornado mais menor, né, uma densidade menor, né? A gente já tem. Não é tão comum, mas sim existe, tá? Aí nós temos a tabela da classificação da potência, ou seja, da velocidade destes ventos de ciclone, tufão, tornado, tá? E por aí vai. Eles são classificados em categorias. Tem outros cientistas na área mais específica deram nome para cada um dessas categorias de vento, né? Desses fenômenos que acontecem aí. Então a gente tem ali nível de tornado 0, então são os ventos até 117 km. A gente tem os efeitos. O que vai acontecer então sobre o continente, sobre as pessoas, né? O que vai acontecer de estrago? Tá? Geralmente arranca pequenas árvores, placas, postes, né? Aquilo que a gente já conhece habitualmente
quando acontece um fenômeno assim na nossa região. Nível 1, né, a velocidade do vento varia de 118 a 179 km por hora. Pode arremessar um carro para fora da estrada. Aí a gente já está aumentando as nossas categorias, tá? Já entramos no patamar dos ciclones. O 2, o 3 e o 4, né, eles estão entre o furacão, o tufão e aí no último é a categoria dos tornados, tá? Então a gente tem essa percepção daquilo que vai realmente estragar, danificar, dar prejuízo para a população naquele momento desse fenômeno natural que acontece aí no ciclo, tá bom? Bom, seguindo então, a gente vai então para os vendavais, muito comum na nossa região, né? É comum no nosso conhecimento popular, mas, né, a gente tem uma percepção um pouquinho maior. São ventos então fortes que possuem grandes poderes, né? Quando eu digo grandes poderes, é porque ele também pode destruir muita coisa, tá? Podendo atingir uma velocidade de até 150 km por hora. Geralmente ocorre no período da madrugada e sua duração pode ser de até 5 horas. Ou seja, quando ele vem, ele pode durar aí até 5 horas dessa velocidade, dessa destruição que ele pode estar ocasionando daquela determinada região geográfica do planeta, tá bom? Bom, a princípio, essas são as nossas características de ventos, dessas massas de ar que a gente tem em movimento, tá? E a gente vai agora falar um pouquinho sobre os fenômenos que a gente tem aí, fenômenos climáticos que estão presentes na nossa região. O que é importante a gente saber, para nós, em referência a Brasil, porque a minha referência é Brasil, tá? Eu vou falar desse El Niño e Laninha. Especificamente agora, nós estamos no período Laninha. Ela já teve presente no nosso inverno, ela deixou de existir, mas retornou, né? Que não é o caso do El Niño. Então, o El Niño é um fenômeno atmosférico oceânico, ou seja, são situações climáticas que acontecem na atmosfera que vão influenciar o oceano. Qual é a parte do oceano que a gente observa muito isso? Sempre vai ser no Pacífico, na proximidade ali do Equador, tanto do Equador sentido ao norte quanto ao sul, tá? Quando eu digo norte e sul, lembre-se que eu estou me referindo aos hemisférios e não ao ponto de localização. Então, o El Niño é um fenômeno atmosférico oceânico caracterizado por um aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico tropical. Quando a gente fala Oceano Pacífico tropical, porque ele está próximo aí nas mediações do Equador, na linha ali do Equador, como eu acabei de explicar para vocês, podendo ter grandes influências climáticas regionais, né? Pega ali aquela região mais local ali, ou até mesmo global, mudando os padrões dos ventos, as chuvas e dentre outros fatores climáticos. Então ali, ó, na imagem a gente tem uma reportagem do portal G1 que diz ali o seguinte: quando ele está sob efeito El Niño, que é o fenômeno que está acontecendo agora, né? Nesta imagem, a gente percebe que lá no Brasil, né, a região norte e nordeste tendem a ter um período mais seco. E aí a gente aqui na região sul, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Uruguai, né, Santa Catarina, Paraná, tendem a ter mais chuvas, tá? Então este é o fenômeno que ocorre, né, neste processo do El Niño. Fenômeno climático no Oceano Pacífico tem consequências no clima de todo o planeta e impactos também no Brasil. Então ele não é só atingir o Brasil, a América do Sul, mas tem uma grande influência em todo o planeta, tá? Então, os ventos alísios, como a gente já viu, né,
que sopram de leste para a direção oeste, perto do Equador, ficam mais fracos. Então ele vai perdendo força nesse período que o fenômeno El Niño está em vigência. Tá? A desaceleração dos ventos causa superaquecimento das águas superficiais do Oceano Pacífico. Então, como o vento perde força, tende-se a água ficar mais elevada naquela determinado período ou estação. O aquecimento do oceano e os ventos fracos alteram a circulação atmosférica e a distribuição das chuvas em regiões tropicais. Como a gente é uma região subtropical, né, temperada ali, quase temperada, vamos dizer assim, a gente tende a ter essas chuvas mais presentes. Lembrando que o Rio Grande do Sul, ele está no corredor das chuvas, né, dos rios flutuantes, como hoje é denominado na geografia. Então a gente está no corredor, né? Quando vem aquela umidade da Amazônia, tem esse impacto, então são aqueles ventos trazendo aquela massa de ar, trazendo aquela chuva lá da Amazônia, tá? A gente está bem no meio do corredor, tá? Bem importante isso daí, tá? Bom, vamos falar agora, né, do fenômeno Laninha. A Laninha representa um fenômeno oceânico atmosférico com características opostas do El Niño e que se caracteriza por um esfriamento anormal nas águas superficiais do Oceano Pacífico tropical. Os impactos da Laninha ainda não foram determinados com exatidão, então os cientistas ainda estão estudando bem mais o que acontece com este fenômeno, que é o inverso do El Niño, tá? Com isso, né, a gente tem a imagem, tá? Essa imagem é recente da Metsul. Então a gente percebe, tá? Na linha do Equador, né, que pega ali bem na divisa do Brasil com Guiana Francesa, Suriname, tá? Por aí vai. Os países que agora não lembro de todos. Bom, a gente tem uma linha azulada, né? Mais em linha reta, vamos dizer. Aquela linha reta em azul significa, tá, a minha água mais fria do Pacífico, tá? O que está mais em tom de amarelo, mais alaranjado, são as temperaturas da água. Então essas águas estão mais quentes. E aonde tem esse corredor, né, mais a linha vertical em azul, é o resfriamento das águas no Pacífico. Então faz com que este movimento da Laninha aconteça, tá? Essa projeção aí a gente consegue perceber que a gente está se referindo à parte superficial do oceano, não a profunda, tá? Quando isso ocorre, tá, ela tende a ter algumas condições climáticas que vão impactar sobre a Terra, sobre o nosso planeta, assim como vai acontecer no nosso país também. A atuação da Laninha acarreta chuvas mais intensas na região norte e parte do nordeste brasileiro, temperaturas mais baixas no sudeste e chuvas menos intensas no sul no período de inverno. Como aconteceu no nosso inverno, né? A gente teve períodos mais secos e com menos chuvas, então essas chuvas foram mais curtas, não foram tão intensas. Não, aí vamos falar agora parte da economia brasileira, né? A gente não teve uma contribuição das chuvas para irrigar o solo, fazer com que a gente gere o plantio, que a gente tenha um produto final, né? Como se espera para atender toda a demanda. E isso vai impactar, porque ele vai gerar, né, nada mais, nada menos do que uma colheita de produtos. Quando eu for fazer a colheita lá do produto que eu estou plantando, seja a soja, o milho, o arroz, o feijão, o trigo, ele vai ter assim um impacto menor. Eu vou colher menos alimento para vender depois, né? E agora está acontecendo de novo. Quando ela terminou o período de inverno, ela se dissipou, né? A gente até achou que ia ter o fenômeno El Niño, que ele ia contribuir mais com as chuvas e tudo mais. E agora ela retornou de novo. Então ela está predominando no período já quase verão,
né, a gente tem esse resfriamento da água e isso facilita com que as temperaturas da água estejam mais frias, tá? Ou seja, a água mais fria, nós vamos receber menos chuvas aqui, certo? E é a tendência estar chovendo, né, ter uma quantidade maior de chuvas mais ao norte e menos ao sul, certo? Se fosse El Niño, seria o contrário, receberíamos mais chuvas agora e menos chuvas no norte e nordeste, lá do hemisfério, do nosso hemisfério sul, próximo ao Equador, tá bom? Bom, agora eu vou deixar um exercício para vocês fazerem, tá? Vocês podem pausar o vídeo com todas essas informações que a gente colocou para vocês, podem estar vendo, podem estar assistindo quantas vezes for necessário, tá? São 3 atividades bem importantes que vocês podem estar fazendo. Leia a pergunta, né? Anote ali a resposta que você acha que está coerente ou não, né? E no final você vai ter o gabarito para ver se as suas questões foram certas ou não. Então a primeira pergunta, questão número 1. Os pontinhos é um nome genérico para ventos circulares como tufão, furacão, tornado, willy-willy. Eles evidenciam-se quando os ventos superam os 50 km por hora. Assinale a alternativa correta. Tem a letra A, vendavais, letra B, alísios, letra C, furacões, letra D, tufões, letra E, ciclone. Tá? Qual é a questão correta? Bom, creio que já deve ter dado tempo para pensar na resposta. Vamos para a questão 2. Questão 2. O El Niño é um fenômeno atmosférico oceânico caracterizado por um aquecimento anormal das águas superficiais no Oceano Pacífico tropical, na altura do Equador, e pode afetar o clima. De acordo com a citação, assinale a alternativa incorreta. Ok, vamos para a questão 3. Questão 3. De acordo com os nossos estudos, podemos afirmar que existem diversos sistemas de vento. São ao todo, né? Ao todo, quanto a gente viu, quantos existem? Bom, vamos então verificar se as suas respostas estão corretas, ok? Questão e a alternativa correta. Questão 1 é a letra E, questão 2 é a resposta C e a questão 3 é a resposta A. Se você acertou todas, então meus parabéns. Até a próxima aula reflexiva. Bons estudos. Um abraço do Prof. Douglas.